Fala, turma, esse vídeo é resultado de uma necessidade emocional que eu tenho de falar da palavra. Não é uma necessidade vital, porque se fosse eu não teria ficado tanto tempo sem falar dela aqui nas redes sociais. E é resultado também de devocional. Então, hoje pela manhã, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração quando eu estava orando, quando eu estava lendo a palavra. E eu quero compartilhar com vocês aqui. E minha única intenção, meu único objetivo é que, da mesma forma como isso foi edificante no meu coração, também seja para você. E bora lá. Eu quero falar da história de Moisés. Eu comecei a ler Êxodo agora, depois de Gênesis, terminei, e agora estou em Êxodo. Em Êxodo é quando Moisés nasce. Quando Moisés nasce, você tem uma história já muito doida desde o começo. Moisés ele nasceu contra todas as probabilidades. E eu vou listar como era o cenário onde Moisés nasceu e você vai entender por que eu estou falando isso. Moisés nasceu num momento em que o povo de Israel, os israelitas, ou seja, os descendentes de Jacó, ou seja, os filhos de Jacó, eles estavam passando por um momento onde não tinham um líder. Jacó morreu, José, que era um filho caçula, o mais novo, mas o filho que era amado pelo pai, o filho que era diligente, que era prudente, que José do Egito, aquele cara que era prisioneiro e na prisão se tornou o cara que comandava a prisão, o carcereiro, que quando ele estava fora e depois que ele sai da prisão também, o próprio rei do Egito coloca ele numa posição elevada, honra a José. Então José ele teve uma história muito legal e ele morre também. Então era o momento em que os descendentes de Jacó estavam vivos sem um líder, sem José, sem Jacó, enfim, sem ninguém. E acontece que veio um novo rei e esse novo rei ele não conhecia nada sobre José. E não conhecendo nada sobre José, esse rei do Egito, o faraó, ele vê os filhos de Israel, eles vê os chamados israelitas, que não são israelenses, não é da bandeira, sobre a bandeira de Israel, não pensa no país de Israel, mas israelitas são aqueles que são filhos de Israel, de Jacó. É algo que eu aprendi recentemente, achei muito legal, e quis compartilhar com vocês também esse parênteses. E ele olha para esse povo israelita, e esse povo israelita eles estão dominando tudo, eles estão numerosos, eles estão poderosos, grandes. E aí, com medo, o faraó, o rei do Egito, olha para tudo isso, olha para esse número grande de pessoas e fala que se esses caras, em um cenário de guerra, se juntarem com os nossos inimigos, eles vão atacar a gente. E se eles atacarem a gente vai perder, porque eles são muito numerosos. Então, com medo, o rei do Egito, ele começa a punir essas pessoas, e agora eu entro realmente para você entender como é contra todas as probabilidades que Moisés nasce. Olha só. Ele começa, a primeira coisa que ele faz é que ele coloca um trabalho árduo, um trabalho pesado para os filhos de Israel, os israelitas, que eram numerosos. Então ele coloca, eles estavam sem líder, então era só eles chegar lá e impor que eles iriam trabalhar muito. E ele faz isso, trabalho pesado. Mesmo com trabalho pesado, a palavra fala que mesmo sendo oprimidos, tem esse versículo maravilhoso, mesmo sendo oprimidos os israelitas, eles se tornavam cada vez mais numerosos e mais poderosos. Não funciona, então. E aí ele vê isso e coloca o povo de Israel como escravos. Essa é a segunda coisa, e aí não tem o que fazer. Virou escravo, virou escravo. Não é trabalho duro, é trabalho escravo. Não é uma opressão de trabalha muito. Você só vai trabalhar. Então eles se tornaram escravos. E aí, nesse momento, o Senhor também colocou uma palavra no meu coração, que é um povo sem líder, um povo sem alguém que é um destaque entre eles para guiar o povo em retidão, em obediência a Deus, em prudência, sabedoria, é um povo que está pode ser facilmente colocado e submetido sob uma prisão, sob uma escravidão. Porque ainda que eles eram numerosos, não tinham um líder. Então não tinha alguém que reunia as forças e falava, a gente não abre mão desses princípios. Eles eram numerosos e eles carregavam a bênção de Jacó, que era os descendentes se proliferarem sobre a terra. Então eles eram prolíferos sobre a terra, eles tinham muito sobre deles na terra, eles dominaram vários locais, mas porque não tinha um líder, não tinha força, não tinha uma intenção, eles não eram intencionais naquilo que eles faziam. Então isso é algo muito legal. Ainda que um povo muito grande, muito numeroso exista, sem um líder, sem alguém para firmar e ir à frente, das batalhas, ir à frente das atividades, sendo intencional, essas pessoas, ainda que sejam muitas, ficam perdidas. E é isso que acontece com esse povo. O povo de Israel, eles viram escravos. Depois, vendo o vídeo, eu quero comentar algo com vocês que é o seguinte. O povo, na verdade, agora não é mais um povo que vai ter que passar por guerras, mas um povo pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser os seus amigos, o seu cenário, o seu círculo de amizades. Então, um grupo de pessoas sem líder, ainda que sejam muito bons, eles não vão ser intencionais e não vão juntar todos no mesmo propósito e acabam que sofrendo por coisas que, porque não estão em unidade, mas ainda que sejam muito bons e estão separados,
eles acabam sofrendo e acabam estando, por estar sem líderes, acabam estando em cenários desfavoráveis, mesmo sendo muito bons e muito poderosos. Eu creio que seja assim, na sua casa, você tem que ser o líder. Na sua casa você tem que ser o líder. Por quê? Porque ainda que você tenha filhos, ainda que você tenha uma casa, um lar muito bom, se vocês não estão em unidade, vocês estão quase que falando, bom, podem fazer o que quiser com a gente, porque nós estamos juntos, mas não estamos unidos. E essa é a diferença. O povo de Israel, eles estavam juntos, mas não unidos. Eles não estavam em um só propósito. Eles não reconheciam realmente o que era ser um povo israelita. E eles acabaram que foram entregues ao faraó como escravos. Como é que pode um povo que é dedicado ao Senhor, que é filho de várias ótimas, perfeitas promessas, se tornar escravo, passar por essas dificuldades? A história contar que eles só foram passando e aceitando que eram escravos. No futuro, depois, inclusive, para você ter noção como isso faz sentido o que eu tô falando, é que no futuro esse povo vão, na verdade, preferir até voltar à escravidão do que seguir a vontade de Deus, que é passar para um lugar de promessa. Enfim, é isso. O que acontece é que, além disso, o rei do Egito vira e fala assim: não vamos deixar os meninos virem à vida. Ou seja, matem todos os bebês. Na hora que as parteiras verem nas mulheres que é um bebê que está saindo, mata. Não deixa viver. Se é uma menina, ok. É isso que ele faz e não funcionou. A palavra fala que as parteiras, elas tiveram temor ao Senhor, elas obedeceram a Deus e não fizeram isso. Chega um momento em que o faraó vai querer satisfação, né? Vai querer perguntar, vai querer entender por que vocês estão deixando os meninos viverem. E as parteiras falam, mas faraó, as mulheres hebreias, as mulheres que não são como as egípcias. As egípcias, elas estão para ter o parto, ainda dá tempo da parteira chegar. E aí ela falou que as mulheres israelitas, elas tinham um parto muito rápido, não dava nem tempo dela chegar. Se é verdade ou não, não sei, mas o Senhor, ele se agrada disso. O Senhor se agrada das parteiras. E, inclusive, a outra coisa que o Senhor colocou no meu coração que é o seguinte: não importa a autoridade que esteja sobre você, não importa a autoridade humana que esteja sobre você. Se é o seu líder, não estou falando do espiritual, isso aqui vai de cada um, mas o que eu estou querendo te passar é você decide, você tem o seu discernimento, é o seu líder, o seu chefe, aquele que está acima de você em algum cargo e você tem que honrá-lo, é uma autoridade sobre você, qualquer que seja, nunca deve ser maior do que a autoridade de Deus sobre a sua vida. Isso se mostra nas parteiras, elas tinham a autoridade do rei do Egito, do faraó, e eles cancelaram a autoridade dele em relação à autoridade de Deus. E aí Deus abençoa elas, né? A palavra fala exatamente que Deus foi bondoso com as parteiras. Então, e continua falando, o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Então, na nossa vida, pessoalmente, não importa as autoridades que estão no mundo, não importa não no mundo pecaminoso, mas no mundo, não importa as autoridades dos homens, o que importa é a autoridade de Deus. O que um homem fala pode fazer muito sentido sobre várias coisas, vou ser bem sincero com vocês como eu levo, cientificamente, filosoficamente, historicamente, a própria experiência dele, mas se o que ele fala, se a experiência dele, os sentimentos, as emoções, os pensamentos dele, vai contra aquilo que é o que Deus fala, o que Deus diz a nosso respeito, o que Deus diz sobre o cenário, sobre as coisas da vida, não importa o que ele fala. Então o faraó, vendo isso, ele dá uma ordem que agora é o seguinte: os meninos que estiverem nascido, já nasceu, os pequenos meninos sejam jogados ao Nilo, rio Nilo. E aí ele dá essa ordem para que seja morto de fato, né? E aí o faraó faz isso e o que acontece é que dentre dessas pessoas, dessas crianças que nascem a partir daí, nasce um menino. E a mãe desse menino, ela cuida desse menino por 3 meses, consegue cuidar desse menino por 3 meses, e pelo menos é o que a minha versão da Bíblia fala, por pouco tempo ela cuida, e o que acontece é que depois desse pouco tempo cuidando, o menino acabou sendo levado ao rio, e sendo levado ao rio, colocou lá dentro de um cesto, e dentro desse cesto, Moisés, que é o menino, que eu vos falo agora, ele vai ser levado no rio. Acontece que a filha do faraó, ou seja, a princesa, ela foi ao rio, ela foi banhar ao rio, né? Foi ao rio, e quando ela estava ao rio, junto com as suas servas, ela vê esse cesto e pede para que as suas servas vão lá e peguem aquele cesto. Pegando o cesto, ela abre o cesto e vê que é um menino chamado Moisés. E quando chega nesse momento, Moisés, esse menino, ele chora, e o que acontece é que a filha do garoto, ou seja, a menina que nasceu da mãe do menino, que é o Moisés, ou seja, a irmã de Moisés, que já estava viva, ela foi prudente, ela foi inteligente, e ela estava naquele momento, onde, depois de ser jogado o menino no cesto ao rio, ela acompanhou para ver o que acontecia. Quando a filha do faraó pega esse menino, ela fica com dó.
E o que acontece é que essa menina prudente, ela vai até o cesto, até aquele cenário, aquele momento, e pergunta à filha do faraó, que estava com pena, se queria que chamasse uma mulher hebreia para que cuidasse desse menino. E aí a filha do faraó aceita e ela chama. E no que essa menina vai chamar, acontece uma coisa muito interessante. Vem quem? A mãe do Moisés, a mãe do menino. E a mãe do menino vai receber uma palavra que é o seguinte: recebe o menino e a filha do faraó fala assim: vai, cuida, amamenta esse garoto, tá? Amamenta esse garoto e eu vou te pagar por isso. Olha só, o menino, a mãe do menino que ia sofrer porque o menino ia morrer, agora vai cuidar do menino e vai receber por isso. As probabilidades, elas são totalmente contrárias desde o começo na vida de Moisés. A mãe do menino que ia lidar com uma frustração, com uma tristeza de ter o seu filho morto, agora vai receber dinheiro para cuidar do seu próprio filho. Contra todas as probabilidades. O que acontece é que depois de um tempo, a mãe devolve a filha do faraó, e a filha do faraó, ao receber esse menino já amamentado, né, passado o tempo da amamentação, ela recebe e chama o filho, o menino, de Moisés. E ela diz que Moisés significa porque eu retirei das águas. E agora é uma coisa que eu quero te mostrar. Contra todas as probabilidades, então, esse menino nasceu. A princesa, que é filha do faraó que tinha jogado essa maldição de que os meninos não vão nascer, ela tem dó de um menino. E a partir disso, esse menino tem vida. Quando esse menino cresce, uma coisa que vai acontecer é que o Moisés, aquele que abriu o mar vermelho para passar o povo, quando ele nasceu, o mar, as águas, o cenário de águas era um cenário de morte. Aquilo que era cenário de morte para Moisés, no futuro Deus vai fazer virar um cenário de vida, não só para ele, mas para o seu povo, porque vai passar Moisés e o seu povo atrás junto, e aqueles que estão perseguindo tentam passar também sobre as águas e as águas caem sobre eles. Então olha só, presta atenção nisso aqui, que é justamente o que eu quero falar com vocês. Naquele mesmo cenário que era para ser para a morte, Moisés tem vida. Não é só, como no passado, a garantia de uma alegria da sua mãe, mas a garantia da existência de algumas pessoas. Contra todas as probabilidades, Deus faz todas as coisas cooperarem. Primeiro que Deus fez a pessoa certa estar no lugar certo, na hora certa, que era a filha da mãe do menino, que é a irmã do menino, estar lá também junto à filha do faraó para perguntar se quer que pegue uma mãe hebreia, ou seja, a própria mãe do menino, para cuidar daquele garoto. Esse é o primeiro ponto. Também no futuro depois, o menino que foi tirado das águas, agora é colocado nas águas para que tenha vida e leve um povo à vida também. Ou seja, contra todas as probabilidades, Moisés foi e viu que Deus estava junto. E sobre nós é a mesma coisa. Os tempos mudaram, mas o Deus é o mesmo e as histórias podem se repetir. Contra todas as probabilidades, vai que Deus está junto. Deus estava junto com as parteiras honraram a Deus, Deus estava junto com sua mãe, Deus honrou a sua mãe, Deus estava junto com a filha do faraó, ainda que o seu pai estivesse prejudicando e amaldiçoando aquele povo, Deus usou até a filha do faraó, a princesa, a filha do cara que fez a maldição cair, também foi usada para cooperar, para fazer com que as coisas acontecessem em favor da vontade do Senhor. Então, vai que Deus está junto. A probabilidade, ela não diz nada sobre a nossa vida, sobre a nossa fé. Deus nos chama para viver uma vida além desse mundo. É uma certeza que está além do que a gente vê, uma certeza daquilo que a gente, além do que aquilo que a gente vive, do que é os nossos cenários. Então, Moisés, sabendo da sua história passada, ele poderia falar: bom, talvez tenha uma maldição na minha vida sobre as águas, porque eu fui jogado nas águas para minha morte. Eu não vou nem me aproximar das águas. Sei lá, ele poderia criar, Satanás poderia operar nele um medo, um receio, uma insegurança que faria com que ele nunca mais voltasse àquele cenário. Só que a volta ao cenário que era para ser para a morte gerou vida em outras pessoas, ou seja, nas nossas vidas. Uma dificuldade que a gente passa hoje, um pecado que a gente tem que deixar de lidar hoje, no futuro vai ser para a vida, porque pessoas vão precisar passar pelo mesmo cenário, e se você não passar, não concluir esse cenário, não concluir essa fase, essa etapa de vencer o pecado, de vencer a dor, de vencer uma dificuldade, essas pessoas vão ficar sem um líder. Porque um povo sem líder foi escravizado. Moisés, como líder, vai pegar o povo que era escravo e levar para a vida no mesmo cenário em que era para ele cair na morte. Ele concluiu um resultado, concluiu uma etapa, concluiu uma fase, que era a fase de passar pela dificuldade, e ele não criou ali uma maldição sobre um lugar. Porque ele entendeu, ele sabia que não era sobre o lugar, não era sobre as águas nunca virariam uma maldição para ele. Deus estava com ele contra todas as probabilidades. E ele foi usado como líder depois para gerar vida naquele lugar, para gerar vida através daquele lugar.
Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração mexeu muito comigo, porque é uma palavra de esperança realmente. É uma palavra de emocional. Então, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Espero que faça sentido para você, como fez para mim. Se fez sentido mesmo, curte aí, deixa o seu curtirzinho, se inscreve no canal. Tamo junto.